Olá, meu querido aluno. Agora nós vamos dar início oficialmente ao que a gente chama de estática, que é estudo da ausência de movimento. E a gente vai começar com o momento de uma força. Vamos lá? Então, a gente já tinha visto lá junto com a primeira lei de Newton, a condição de equilíbrio de um corpo. E a gente tem, para que um corpo esteja em equilíbrio, ele tem que a força resultante ser igual a zero e o momento ser igual a zero. E na época a gente viu que a gente tinha dois tipos de corpos: o ponto material ou partícula, onde somente a força resultante igual a zero garante equilíbrio. Mas quando a gente tem um corpo extenso ou rígido, além da força resultante igual a zero, eu preciso que o momento ou torque também seja igual a zero. Então imagine uma vassoura, se você queira pendurar uma vassoura aí na posição horizontal. Não é uma tarefa fácil de se conseguir, porque essa vassoura, mesmo que você coloque ali, ache o meio certinho e pendure no meio, ela vai rodar, porque a massa dela está mais concentrada de um lado do que do outro. Então, outra coisa aqui, vamos pôr um prego aqui e colocar uma régua. Eu consigo fazer essa régua ficar retinha aqui? Eu não consigo. O que vai acontecer? Essa régua vai cair, ela vai virar e vai ficar nessa posição vertical, ela vai rotacionar. Por quê? Porque eu não garanti com essa fixação que o momento resultante seria nulo. Então, a gente falou ali sobre o centro de gravidade, sobre o centro de massa ou baricentro. Então, centro de massa ou baricentro vai ser justamente o ponto onde está concentrado o peso, o ponto que eu posso considerar como o ponto de aplicação do peso. O centro de gravidade ele está mais próximo da região do corpo onde está a maior concentração da massa. Então tinha esse passarinho aqui, ó. Quando eu era criança eu ficava assim implicada com ele. Era um brinquedo que a gente chamava de pássaro equilibrista. Então, o pássaro equilibrista, ele era um brinquedo em que esse passarinho ficava aqui. O que acontece? Tem uns pezinhos aqui nas asas e no biquinho dele. Então, o baricentro aqui, ó, o centro de massa, fica muito baixo e você pode mexer com ele, ele vai ter a sensação que vai voar, você pode girar ele e ele não vai cair, ele não vai sair dessa posição, porque o centro de massa dele está bem baixo, deixou baixo o centro de massa, ele não vai cair. Outro brinquedo também que era muito interessante, que dava bem para a gente ver essa noção de centro de massa e tombamento, era o João Bobo. Então o peso dele está tudo concentrado aqui, isso era um boneco, que nem no caso desse aqui é um boneco inflável, que a criança podia bater o quanto fosse, deitava ele, ele não ficava deitado, ele voltava para a posição em pé. O centro de gravidade ele vai determinar também essa parte de tombamento, né? Além e rotação, né? Aqui, vamos imaginar que eu tenho um plano inclinado e eu coloco esse objeto sobre ele. Que esse objeto seja maciço, então o peso dele vai estar no centro, né? A força-peso aqui. A tendência dele é escorregar. Mas você já viu que às vezes você coloca alguma coisa no plano inclinado, em vez dela escorregar, ela tomba? Então, o que acontece? Vamos colocar esse mesmo objeto nessa outra posição aqui. Nem sempre ele vai tombar, mas nesse caso, o que acontece aqui? A força-peso, o vetor da força-peso está passando fora do objeto. Se o vetor peso passar fora do objeto, ele vai, em vez de ele escorregar, a força-peso aqui, ele vai tombar. Então, mas o objetivo é momento da força, que também é conhecido como torque, né? Então, o torque, esse momento, é a tendência de rotação que um corpo rígido tem. A partícula não tem essa tendência de rotação, mas o corpo rígido ele tem. E eu posso calcular essa tendência de rotação por essa formulinha aqui, ó. O momento é igual a mais ou menos a força vezes o braço. Só que
Você vai falar assim, escuta, mas você pôs aí que o momento é uma grandeza vetorial. Sim, grandeza vetorial não tem sinal, tá? Mas aqui o sinal é para mim ver o sentido de rotação, tá? Então, M vai ser o momento ou torque. Esse sinal de mais ou menos, ele vai indicar o sentido da rotação. Se ele tende a rodar no sentido horário, ou se ele tende a rodar no sentido anti-horário. Então, a gente, por convenção, a gente põe negativo para horário e positivo para anti-horário. Aí você vai perguntar para mim, mas e se eu esquecer disso? Filho, coloca um sinal para um lado, quando roda para um lado, outro sinal para quando roda para o outro, que dá certinho, tá? Então, F não é qualquer força, é a força perpendicular. É aquela força que está formando um ângulo de 90 graus com aquilo que está rodando, tá? Com aquilo que vai rotacionar. Ela tem que ser aplicada a 90 graus. Então, por isso que eu coloquei aqui a componente perpendicular da força, porque às vezes você está aplicando uma força inclinada, então você vai decompor ela em a gente já viu isso também na física. Não interessa a força com ângulo diferente de 90 graus ou de 180 ali, ou ela é paralela ou ela é perpendicular. Então, quando isso não acontece, a gente decompõe a força e por isso que a primeira aulinha nossa foi sobre vetores e a gente aprendeu lá a decompor forças. Então, é só componente perpendicular da força. E esse B aí, B é de braço. Eu não gosto, tem alguns autores que usam D de Dorothy aqui, só que minúsculo. Eu prefiro B para diferenciar de distância. Por quê? Braço é um tipo de distância também, mas é a distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto de rotação do objeto. Vamos ver isso aqui no desenho. Então, aqui ó, eu tenho um apoio triangular, o ponto de rotação aqui e uma prancha sobre ele equilibrada. Quando eu coloco um objeto, o que vai acontecer? A tendência disso é rodar. Eu vou ter a força-peso aqui, ó, vai estar tendendo a fazer com que esse corpo, essa prancha se movimente, né? Então, essa força, o que eu vou usar então? A força F ali vai ser o peso desse objeto. E o que é o braço? O braço aqui é a distância entre o ponto de rotação e o objeto. O sinal, eu vou usar, ver aqui, ó, nesse caso aqui, a rotação está no sentido horário, então ela vai ser negativa. Então vamos ver um exemplo para a gente fixar melhor tudo isso aí. Então aqui, ó, uma questão do Mackenzie. Uma cancela manual é constituída de uma barra homogênea AB de comprimento L igual a 2,40 metros. Então nem vou destacar isso aqui não, porque já está aqui no desenho. E massa M igual a 10 kg. Então vamos tirar esse dado aí, vamos tirar essa massa M, que é 10 kg. E está articulada no ponto O, está aqui o ponto O, já marcadinho no desenho, onde o atrito é desprezível. A força F tem direção vertical e sentido descendente, então ele já colocou a força F aqui para você, como mostra a figura acima. Considerando a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então isso aqui é um dado que não está no desenho, eu vou tirar ele aqui. A intensidade da força mínima que se deve aplicar em A, então ele quer a intensidade da força, uma pergunta, para iniciar o movimento de subida da cancela é. Então, eu quero saber o valor dessa força, o valor mínimo dessa força para que essa cancela comece a subir. Primeiro, por que essa cancela não começa a subir? Porque o peso dela não é desprezível, ela tem massa, né? Então, se ela tem massa, ela tem peso, né? E eu tenho aqui, ele me deu os dados para mim calcular esse peso. Eu sei que peso é massa vezes gravidade, eu vou calcular aqui então. 10 vezes 10, eu vou achar que o peso dessa cancela são 100 newtons. E é uma cancela
é uma barra homogênea, então o peso está bem distribuído entre ela, então esse peso está aplicado aqui no centro. Se ela toda tem 2,40, ele está aplicado aqui a 1,20 m, exatamente no centro. Então essa força, ele vai equilibrar essa força-peso aqui. E quanto que ela tem que ser? Para que o momento seja nulo, para mim ter um movimento zero, então aqui, se tudo é 2,40, aqui é 2, essa força F está sendo aplicada, o braço dela é 0,4. O braço da força-peso não é 1,2, é a distância até o ponto O de rotação, até o ponto O, é 0,8. Então, o que eu tenho aqui? A força-peso vai provocar uma rotação nesse sentido, uma rotação negativa, no sentido horário. A força F vai provocar uma rotação no sentido anti-horário, uma rotação positiva. Dorothy, se eu não lembrar, não interessa. Pode inverter? Pode. Você só tem que lembrar que cada uma é para um lado. Então, se você quiser, você pode até igualar. O momento de cá são só duas. O momento de cá é igual ao momento de cá. Eu vou fazer como está nos livros para ficar mais coerente, tá? O momento resultante, então, tem que ser igual a zero. Então, força vezes 0,4, positivo aqui, menos, porque essa aqui esse momento é negativo, força 100 vezes 0,8. Aí é só fazer continha, né? 100 vezes 0,8 é 80, passo 80 para o outro lado, fico que a força vezes 0,4 é igual a 80. Então, passo esse 0,4 dividindo e vou achar que a força é 200 N. Então, é isso, moçada. Com isso, a gente viu momento de uma força. No próximo vídeo, depois da correção da semana 1 do PET 5, nós vamos ver a parte de alavancas.